nós temos o nosso companheiro Manuel Gamas mais uma vez, que nós vamos abraçar com muito carinho. Manuel. Okay. Bom dia, amigos. Bom dia. Fraco. Tomaram café? Bom dia, amigos. Bom dia. Agora melhorou. Ótimo. Hoje nós iremos refletir um pouco na terceira revelação. A primeira revelação, todos nós estudamos, já sabemos que veio através de Moisés. Moisés trouxe a lei do olho por olho, dente por dente, para um povo rude, para um povo que havia saído da escravidão do Egito. Logo depois, afirma Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando nós atingimos a maturidade espiritual suficiente para podermos entender outras realidades, chegou Jesus Cristo. Jesus Cristo agora chega com uma realidade diferente. Agora, já não é mais o olho por olho, dente por dente a lei. Agora Jesus traz uma lei diferente para aquela época. Jesus traz a lei do amor. Que deveríamos amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é de praxe e como é comum em nós, criaturas humanas. Ao Jesus partir, Jesus sabendo, já profetizando, que a sua mensagem de amor iria ser deturpada, Jesus então diz que iria mandar um Consolador prometido. E esse Consolador iria nos relembrar tudo aquilo que nós havíamos esquecido e ensinar muito mais. Os anos se passaram e o cristianismo ficou abafado por muitos séculos. Mas foi em 1803, 3 de outubro de 1804, que nasce na cidade de Lyon, na rua Sala de 76, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que seria conhecido por todos nós como Allan Kardec. Allan Kardec, que fazia parte da equipe de espíritos da verdade, ou de espírito da verdade, encarnado, teria a missão de codificar esse Consolador prometido. Só que esse Allan Kardec, que nós tanto falamos, e que é muito desconhecido por nós espíritas. Às vezes nós não sabemos, nós não estudamos, nós não penetramos quem foi Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail, antes de ser Allan Kardec, foi um grande pedagogo na França. Escreveu vários livros na França de pedagogia, discípulo de Pestalozzi, que estudou em um dos colégios de Pestalozzi, na Suíça. Quando Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail, chega à França, ele quer trazer aqueles conhecimentos de Pestalozzi, da educação, do espírito imortal, de penetrar dentro da criatura humana e buscar o conhecimento, de educar a criatura humana, o ser humano, a educação construtiva, a pedagogia construtiva. Allan Kardec, então, ele começa a escrever obras que poderiam ajudar na educação na França. Era muito conhecido no meio acadêmico
Também esse Hippolyte Léon Denis Rivail fazia parte de vários clubes de ciência de Paris. Dentre eles, o estudo do magnetismo ou do mesmerismo. Mesmer acreditava que todos nós exalamos um fluido que ele denominou de fluido magnético. Também as plantas exalam esses fluidos. Os animais exalam esses fluidos. Então ele diz que a criatura humana também exala esse fluido magnético que age em outras pessoas ao ponto de curar as pessoas. Allan Kardec, estudando com esses homens, acreditava muito no magnetismo. E quando, em 1854, Allan Kardec foi convidado para assistir uns fenômenos que estavam acontecendo em Paris, uns fenômenos peculiares que estavam viajando na Europa, eram mesas que giravam e davam respostas. Eles dizem que há sessões dessas mesas de 3 pés, que essas mesas, ao toque das mãos das pessoas, elas se levantavam. Algumas se levantavam até o teto e depois se caía, e caía como se fosse uma pluma, descendo e assentava no chão. Outras levantavam até o teto, caíam e se despedaçavam todas pelo chão. Outras saíam em velocidade dentro do salão, para a direita, para a esquerda, como se fossem animais de estimação dentro dos salões. Mas o que interessava mais as pessoas eram as perguntas, porque as mesas respondiam. As pessoas faziam perguntas banais e as mesas respondiam as perguntas em forma de pancadas. Se eu vou casar com 18 anos, você dá 2 pancadas. Se eu vou ficar solteirona, solteirão, dá 1 pancada. E as mesas começavam a dar as respostas através das pancadas. Eu vou ficar rico ou vou ficar pobre? 2 pancadas se eu for ficar rico, 1 pancada se eu for ficar pobre. As perguntas que eram feitas na época. Fulano me deixou, será que fulano vai voltar comigo de novo? 1 pancada se ele voltar. 2 pancadas se ele não voltar. Eram as perguntas banais que eram feitas para as mesas na época, e as mesas respondiam a isso. Outros fenômenos que aconteciam com essas mesas, dentro das mesas aconteciam estalos, que ninguém sabia de onde que vinham esses ruídos, de dentro da própria mesa, provocando esses fenômenos. E as pessoas ficavam maravilhadas ao ver esses fenômenos. Eles não entendiam o que estava acontecendo, mas gostavam. Era novidade na época de Paris. Paris era como se fosse Nova York de hoje. Tudo que fazia sucesso em Paris, fazia sucesso em todo o mundo. Como acontece em Nova York hoje. Vai para Nova York e pinta o cabelo de amarelo de um lado, no outro dia está todo mundo com cabelo amarelo do lado, porque é moda em Nova York. Anda em Nova York sem um sapato e por alguns dias lá, e logo vai ter a moda andar sem sapato, só com meia. Porque Nova York é Nova York. Na época era Paris. Então todo mundo na sociedade falava desses fenômenos, inclusive as pessoas que estudavam o magnetismo, os amigos de Kardec, que resolveram estudar esses fenômenos, analisar esses fenômenos. E quando Kardec foi convidado pela primeira vez, ele disse, não, eu não vou perder meu tempo assistindo esses fenômenos. Mas logo depois ele foi convencido a participar
de uma dessas reuniões. Mas ele foi já com um pensamento já diferente do pensamento nosso. Ele foi com um pensamento científico, um pensamento analítico, de analisar, de observar para crer. E então, quando ele chegou, ele viu aquele fenômeno, as mesas girando, as mesas dando resposta, ele logo fez a questão que todo cientista faz. Um axioma que é usado na ciência. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Então, o que acontece? Quando ele observou aquilo, eu posso até conceder essa mesa a mover para lá e mover para cá, sob o efeito do magnetismo das pessoas que estão aqui. Totalmente aceito. Mas essa mesa, ela responder perguntas inteligentes, agora já modifica tudo. Se ela responde uma pergunta inteligente, tem que ter uma causa, o quê, meus irmãos? Inteligente. Ele começa a investigar a causa inteligente do fenômeno. Ele descobre que quem causa a causa inteligente do fenômeno era nós, quando batemos as botas. Eu quero ver traduzir isso agora. É nós quando morremos. Quando o espírito passa para o outro lado, ele não deixa de existir, ele só perde o corpo físico. Ele continua com com o mesmo pensamento, com a mesma forma de pensar, com o mesmo nível de inteligência, com o mesmo nível de moral do outro lado. Kardec, agora sabendo que tem uma causa inteligente, ele começa agora a indagar perguntas inteligentes. A época das perguntas banais se foram. Agora vinha a época das perguntas científicas, filosóficas e religiosas. A base da doutrina espírita. Allan Kardec agora começa a elaborar meios para se comunicar com essas criaturas. Porque imagina a gente escrever o Livro dos Espíritos com 1019 ou 1018 perguntas sob toque de uma mesa levantando o pé e dando resposta. Imagina como é que seria isso. Seriam umas 10 reencarnações para poder fazer isso. Ele então tenta pensar como que nós vamos fazer para nós nos comunicar melhor, para receber as perguntas mais rápido. Ele então cria uma cesta, pega uma cesta e coloca um lápis na cesta. As pessoas pegavam na cesta, o lápis ia girando e dando as respostas, mas não era suficiente. Uma prancheta, colocando o lápis na prancheta, e a prancheta ia girando e dando as respostas, não era suficiente. Ele então pensa assim, se eu pegasse uma mesa pequenininha e colocasse o lápis no pé da mesa pequenininha, e aí começou a fazer a mesa pequenininha, só que as respostas ainda eram lentas. Até que um dia ele percebeu que não precisava de mesa, de cadeira, de prancheta, de cesta. O médium pegando o lápis, ou a pena, ou o que for, com a mão, ou a caneta, ele poderia psicografar. Criou o termo psicografia. Agora a coisa evoluiu bastante. Allan Kardec agora tem um meio como indagar os espíritos. Agora, Allan Kardec, olha, gente, o trabalho desse homem. Ele quer agora provar que as respostas são verdadeiras. Ele então pergunta a um médium que não fala alemão, ele faz pergunta em alemão, o médium responde em francês. O médium nunca ouviu falar de alemão, como é que o médium vai responder isso?
perguntas científicas que o médium, entre aspas, algo interessante para ser estudado. A maioria dos médicos que trabalhavam com Kardec eram mulheres. E naquela época, a mulher não tinha o direito de ir para a academia como o homem ia. Para os estudos científicos como o homem ia. Era mais restrito a entrada de mulher em universidades, em conhecimentos acadêmicos. Então essas meninas de 14 para 16 anos não sabiam nada dessas questões filosóficas, científicas que ele indagava. Ele queria testar se era anímico ou se era espiritual. Ele começa a indagar as perguntas, então ele não para por aí. Ele pega essas perguntas e manda para outros médiuns para ver qual é a resposta desses outros médiuns. Pega as respostas dos outros médiuns e vai comparando com as que ele tinha. Porque às vezes nós pensamos, nós espíritas, que Kardec sentou lá na cadeira e colocou uns 3 médios junto com ele, foi perguntando, e aí fez o livro dos Espíritos, e estava tudo feito. E sem falar, meus irmãos, que às vezes nós não compreendemos quem estava por trás de toda a codificação. Os espíritos que estavam por trás de toda a codificação eram só espíritos elevados, espíritos que passaram pela Terra, que deixaram um rastro de luz aqui na Terra. Na área da filosofia, da ciência e da religião. Então, quando Kardec ia perguntando, ia comparando, ele ia analisando as perguntas, as respostas, ia formando cadernos. E desses cadernos, e dessas perguntas, foi surgindo o Livro dos Espíritos. Que em 1884, não foi, gente? Foi lançado, né? Foi 84? Foi 84, gente? Ah, ok. Para ver se vocês estão ligados na palestra. E em 1857, a 18 de abril, é lançado o Livro dos Espíritos. Ele poderia falar assim, agora está tudo ok. Está o Livro dos Espíritos aí, agora eu vou quietar, vou aposentar agora, estou tranquilo. Não, o homem era demais. Ele agora sentindo a necessidade de desdobrar aquele livro, ele começa agora a desdobrar o livro, e desdobra a segunda parte e nos dá, em 1861, qual livro, gente? O Livro dos Médiuns. A Cartilha dos Médiuns. Os médiuns estavam chegando na doutrina espírita. Os médiuns queriam saber o que é mediunidade. As pessoas queriam saber o que era aquele fenômeno mediúnico. E Kardec nos brinda o Livro dos Médiuns, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente sobre o Livro dos Médiuns. Em 1864, Allan Kardec desdobra a terceira parte do Livro dos Espíritos e nos brinda qual livro, gente? O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec tira as partes, aquelas partes que causam controvérsia, assim ele diz na introdução, e deixa só a parte que não traz controvérsia. Qual a parte que não traz controvérsia? A parte moral. Em 1865, qual foi o outro livro que ele lançou, gente? Quem se lembra? O Céu e o Inferno. Aprofunda a quarta parte do Livro dos Espíritos. E em 1865, ele lança o livro mais desconhecido por nós espíritas. A Gênese. Porque a gente pega a Gênese no primeiro capítulo, a gente já joga de lado. É muito científico.
ele desdobra a primeira parte do livro dos Espíritos. Aí estava formado o Pentateuco espírita. Allan Kardec, ele teve o trabalho de trabalhar a doutrina espírita como essa terceira revelação, o cuidado de o espiritismo ser o intermediário entre a religião e a ciência, que estavam divorciadas. A ciência da época de Kardec era uma ciência totalmente materialista, que eles queriam provar Deus como o positivismo através de contas matemáticas. De ao ponto de Friedrich Nietzsche dizer que Deus não existia, que era melhor que nós buscássemos o suicídio, porque já que nós viemos do nada, vamos volver para o nada. Então, se você tiver com problema, busque o suicídio. A ideia materialista da época. Vamos gozar o suficiente de tudo, porque não há moral. Por que moral? Já que não há céu e nem inferno, já que nós vamos para o nada, então vamos gozar da vida. Vamos passar por cima das pessoas. A ideia materialista da época, graças a Deus, não tem mais hoje, né, gente? Também tinha a ideia panteísta. A ideia panteísta dizia que todos nós somos pedaços de Deus. Quando nós morremos, nós vamos volver para um todo e perdemos a individualidade. Seria muito bom, né? Eu ia fazer baianada aos tanto. Porque depois que eu morresse, eu ia perder a individualidade. Mas do outro lado, nós tínhamos a religião dogmática. A religião do ritualismo. A religião que matou, assim, entre aspas, a ideia do cristianismo redivivo. Então estava a criatura humana em meio dessas duas coisas. Então, se você fosse para uma faculdade, você se tornava materialista, porque quando você olhava de lado e via a religião, o que estava pregando, o Deus que estava pregando, a forma como estava falando, não tinha lógica. Isso não tem lógica. Eu vou ser o quê? Ateu ou então à toa. Ou eu vou ficar aqui com a minha fé cega, fechar os olhos e acreditar em tudo isso, sem indagar, porque se indagar eu vou para o inferno. Graças a Deus naquela época, né, gente? Hoje não. E chega a doutrina espírita para fincar no meio, para tentar colocar as duas juntas novamente. Por isso que a doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião, por isso. Por que a doutrina espírita é ciência? Não do ponto de vista de laboratórios, viu, gente? Que muitos espíritas acham que a gente tem que fazer o centro espírita como se fosse um laboratório de testes. A doutrina espírita é ciência porque a doutrina espírita nos explica coisas que a ciência atual ela não consegue explicar, gente. Aonde a ciência para, o espiritismo vai. Nós temos a oportunidade de ler, por exemplo, os livros de Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos. Quem já leu esse livro? Ou então, aquele livro que agora me falou o nome, gente, de mediunidade. Jesus, um livro dificílimo de mediunidade do Chico. Quem se lembra, gente? Evolução em Dois Mundos. Qual é o outro livro, gente, de mediunidade? Agora esqueci o nome. Puramente científico aquele livro, mostrando como que funciona o processo do pensamento, como funciona, comparando o pensamento com o rádio, com uma transmissão de rádio, explicando coisas que antes nós não entendíamos.
A própria codificação nos explica da origem, de como tudo começou, de como tudo surgiu, que antes nós não tínhamos ideia. Nós ficávamos engasgados com o Big Bang e com a teoria criacionista. E nenhuma das duas tinha algo interessante que era Deus. Porque no Big Bang não tem uma causa. Qual é a causa do Big Bang? Até hoje eles não sabem. Da explosão cósmica. Mas quem provocou a explosão cósmica? Para a ciência, não há. E do outro lado, nós temos a religião mostrando um Deus difícil de nós acreditarmos, um Deus que criou tudo em 7 dias, um Deus que elege uns e deixa outros de lado, aí fica um pouco difícil de acreditarmos. A doutrina espírita vem explicar, a ciência espírita vem explicar para a gente os milagres. Por quanto tempo nós ficamos engasgados com essa questão de milagres? Jesus não fez um milagre. Certa vez eu fiz isso, e um espírita me procurou depois e falou assim: Manuel, você não pode falar isso. Eu falei assim: mas não é eu que estou falando, não, meu irmão, é a Gênesis. Vai discutir com Kardec. Manda ele voltar de novo, você vai discutir com ele. Não discute comigo, não. Espírita. Jesus fez milagre, sim. Meu irmão, vai ler a Gênesis. Jesus não fez um milagre. Por que Jesus não fez um milagre? Porque no livro dos médiuns, na primeira parte do maravilhoso e sobrenatural, nós vamos estudar sobre os milagres. Não existe milagre. Porque todo milagre é explicado. Só há milagre quando não há explicação. E todos os fenômenos que Jesus provocou é explicado pela doutrina espírita. Então, se é explicado pela doutrina espírita e já foi feito por outra pessoa antes e depois, afirma Kardec, então não é milagre. É porque nós não entendíamos na época as leis que só a doutrina espírita consegue explicar para nós. As leis dos fluidos, da mediunidade, que nós não entendíamos antes isso. Que nós não tínhamos antes essas coisas. Mas com a doutrina espírita nós entendemos tudo. Por exemplo, quando Jesus ele chega para Lázaro dentro do túmulo, já morto, entre aspas, todo mundo achava morto, e dizem que Lázaro estava até com um cheirinho forte. E Jesus chegou na beira do túmulo e gritou: Lázaro, Lázaro. Imagina Lázaro lá no céu, já estava no céu. E eu ouvi aquela voz de Jesus: Lázaro, volta. Oh, meu Deus do céu, vou ter que voltar, Jesus. Volta. Por que Jesus mandou Lázaro voltar? Porque Jesus viu que Lázaro estava conectado no corpo físico ainda, pelo cordão de prata, pelo cordão fluídico. Ele estava no processo de catalepsia. O espírito sai do corpo e dá a impressão que a pessoa está morta, a respiração vai abaixando. Hoje tem aparelhos que detectam isso, mas muitas pessoas já morreram enterradas vivas. Abriram os caixões para tirar o tesouro, estava lá dentro e a pessoa estava virada. Então hoje tem caixão com telefone. Tem caixão com sinal, você apita o sinal e se tiver lá dentro... Então, se você tiver uma sogra, dá um caixão desse presente para ela. Para se tiver lá, para ela voltar de novo para estar contigo. Então, meus irmãos, Jesus percebeu que ele estava naquele momento no processo de catalepsia. Então, para quem não entende, o que é isso, gente? Isso é um milagre. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus estava em determinado lugar e as pessoas comprimiam Jesus, envolvendo Jesus. Uma mulher que tinha um fluxo catamênico,
o período menstrual dela era constante pela hemorragia que ela tinha. Essa mulher era considerada impura na época, porque a mulher, quando estava no período menstrual, não podia ir no templo, era impura. O homem não podia tocar. Se ela tocasse na comida, a comida ficava impura. Olha que ignorância, gente. Então, quando ela viu Jesus, a impura viu puro, ela disse, agora o que eu vou fazer? Todo mundo está ao redor do Cristo. Ela estendeu o braço e tocou nas vestes do Cristo. E foi curada. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus parou. E disse, Pedro, alguém me tocou. E Pedro era igual a gente. Meu Deus, como é que eu vou descobrir quem tocou aqui, Senhor? Esse monte de gente aqui gritando, pulando, querendo te abraçar. Como é que eu vou saber? Pedro, alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu uma virtude. Assim está no Evangelho. Ele sentiu que dele saiu uma energia curativa. O que é isso? O poder do magnetismo, do espírito que ama. Quando a pessoa ama muito, o olhar dela cura. O toque dela cura. A palavra da pessoa cura. Quando ela tem amor no coração, os fluidos tomam uma qualidade tão potente que esses fluidos da pessoa viajam para a pessoa, modifica as composições celulares da pessoa. Eles contam que Pedro, ele chegou num estado de amor tão grande pelo Cristo, que Pedro passava e as pessoas jogavam os leprosos, e quando a sombra do Pedro tocava nos leprosos, eles eram curados. Oh, my Deus. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Vocês caminhando aqui na avenida de Long Branch, e aí a sua sombra e curando pessoas. Para nós não, viu, gente? O pessoal lá fora, que não conhece das leis, vai dizer que isso é o quê, gente? Isso é um milagre. Paulo de Tarso tinha um lenço. Ele orava nesse lenço e mandava esse lenço para outras igrejas. As pessoas tocavam no lenço e se curavam, gente. Era um milagre. Para nós espíritos não é milagre. O poder magnético, o poder do pensamento. Aquela roupa foi impregnada com o pensamento daquela pessoa, ao tocar aquela pessoa, se autossugestionou para a cura. Nós vimos um caso fantástico, uma pessoa procura Chico Xavier, doente, e pede algo. E Chico olhou nos bolsos, Chico era igual a gente, né, bem quebradinho, olhou nos bolsos e não tinha nada. A gente anda com essas carteironas assim, porque tem que colocar bastante cartão de crédito vencido. Mas não tinha nada. Chico olhou, bateu nos bolsos, não tinha nada. E agora, o que eu vou dar? E ela pensa, Chico, eu quero um remédio porque eu estou doente. O que eu faço, Chico? Eu preciso de um remédio, um dinheiro para comprar um remédio. E Chico, meu Deus, e agora? E o espírito apareceu para o Chico e disse, Chico, pega a receita. Diga para ela para cortar a receita em pedacinhos. E todo dia tomar um pedacinho da receita com água. A pessoa voltou para casa, cortou a receita e foi tomando todo dia a receita com a água e foi curada. O poder magnético, gente. Se não fôssemos espíritas, Chico Xavier era um santo, gente. Se Chico Xavier não fosse espírita. Porque ele provocou vários fenômenos que, para os leigos, é chamado de milagre. Para nós espíritas, ele é um médium de Jesus. O médium da espiritualidade maior. Que não deixa de ser, a gente falar assim, é muito banal, isso é coisa banal, não é que é banal. Nós entendemos o processo de como se dá. A doutrina espírita, ela é filosofia. Por que ela é filosofia? Porque a gente vem para aqui para poder filosofando um com o outro. E aí, como é que está a planta verde? Por que a planta é verde? Por que não? É aí assim que a doutrina espírita é filosófica?
É filosófica porque ela responde às perguntas filosóficas que nenhuma religião na Terra consegue responder. Que rapaz mais presunçoso. De onde viemos? Para onde vamos? O que acontece conosco depois que morremos? Por que sofremos? Algumas religiões respondem uma dessas, mas não conseguem responder outra. Só o Espiritismo é completo para responder todas essas perguntas. Algum amigo que conhece o budismo fala, não, mas o budismo responde por que nós sofremos. Mas eles não respondem o que acontece conosco depois da morte. O que há no mundo espiritual. Como se prepara as reencarnações. Só a doutrina espírita consegue isso. E nos explicar isso. Por que sofremos? Uma indagação que todos nós temos, gente, meus irmãos. Todos os dias ao acordarmos, que a gente vai para o nosso trabalho, que é trabalho difícil, que a gente não gosta, porque quem falar que gosta de trabalhar aqui, tem que mandar para o hospício. Porque você vai para aquele trabalho, fazer aquela coisa que muitas vezes você não gosta. Pouquíssimos de nós estamos num trabalho que gostamos. Já acordamos de manhã dormindo com aquela pessoa que Deus, abençoado, que Deus colocou na vida da gente. E a gente pergunta, meu Deus, por que eu estou dormindo com essa criatura? Coloca aqueles filhos maravilhosos, aquelas reencarnações dos serafins, dos querubins na nossa vida. E a gente olha para aqueles querubins, para aqueles serafins de rabinho, e a gente vê assim, meu Deus do céu, de onde que saiu esse rabo? De onde que saiu isso? Chegamos dentro do lar, nós temos aquela antipatia com o nosso irmão de sangue. E aqui dentro do centro tem irmãos que a gente quer levar para casa. Por que disso? E a doutrina espírita vai explicando tudo isso, meus irmãos, para nós, pela lei de causa e efeito. Por isso que ela é filosófica, que ela explica por que sofremos. Explica, gente, para onde nós vamos depois que nós morremos. Para mim isso é o mais fantástico que tem. Porque eu era católico, apostólico, romano, coroinha de igreja, rato de igreja, quase padre. Eu tinha um medo de ir para o inferno de todo jeito. Com 9 anos de idade, eu já tinha medo do inferno. Fazia alguma coisa que minha mãe e minha mãe não gostavam, já ia logo, tinha uma santa de um oratório grande, e eu ia sentava nesse oratório, Nossa Senhora Aparecida, me ajuda, Nossa Senhora, me deixa ir para o inferno, Nossa Senhora Aparecida, com 9 anos de idade já. Depois, com os 12 que a gente começou a entrar na igreja, tinha um Jesus grandão, sangrando, com as mãos amarradas, e aquilo eu ficava na frente de Jesus, me perdoa, Senhor, eu falei mal de fulano, eu fiz esse fulano, com medo de ir para o inferno. Porque eu queria ir para o céu, que o padre falava que existia. Viver à direita de Deus, tomando vinho e comendo uva pela eternidade. Eu não tinha que estudar nunca mais. Porque qual dos 12 anos eu queria estudar? Nunca mais estudar, ficar lá com Deus contemplando o universo. E Deus mostrando, olha aquela estrela que surgiu, puf! Olha aquela outra estrela que surgiu, puf! E eu lá pelo resto da eternidade. E o que é eternidade? A gente passa 20 anos casado com alguém, parece ser uma eternidade. Imagina a eternidade no inferno, gente. Como é que seria isso? Quando nós chegamos na doutrina espírita, a doutrina filosófica da doutrina espírita, nos explica que não existe céu e tão pouco existe inferno. Mas como nós somos tão teimosos, nós criamos também o céu e o inferno espírita. O umbral para nós é o inferno. E o nosso lar é o céu. Então a maioria das pessoas trabalha no centro espírita para ir para o céu, para o nosso lar. Muitas pessoas estão abeirando a doutrina espírita ainda com medo do inferno, com a denominação de umbral. Certa vez, uma amiga nossa, estudante da doutrina espírita, disse, Manuel, quero te confessar uma coisa.
Eu não aguento ouvir o nome umbral perto de mim. Eu disse, minha irmã, porque a gente já estagiou muito tempo lá por isso. A gente tem esse trauma de lá. Certa vez o Nazareno Feitosa, muito jocoso, disse, Manuel, eu não sei por que a gente tem tanto medo de inferno, do umbral. Se quando chegar no umbral vai ter todos os nossos amigos lá. Vai estar todo mundo lá, a gente vai estar em casa. Se a gente for pro nosso lar, que não vai ter ninguém, chega todo mundo estranho lá. Mas na doutrina espírita não existe nem céu e nem inferno nesses conceitos que nós acreditávamos antes. O céu e o inferno é um estado íntimo, meus irmãos. Nós podemos viver o céu e o inferno nesse momento agora. No livro Mensageiros, André Luiz chegando na crosta, André Luiz vê assim, aquela escuridão, aquela nuvem escura cobrindo a terra. E aquele nevoeiro cobrindo a terra. E ele fala, meu Deus, o que é isso? E os espíritos estão explicando a André, o umbral começa na terra. E logo depois, nos outros livros, que me fala agora o nome do livro, parece que no Mundo Maior parece, que André Luiz vai falar de regiões dentro das camadas da terra, que são as regiões trevosas. Quando ele chega na boca de uma dessas cavernas, os espíritos falam, aqui, José, aqui, André, você não pode ir mais. São as regiões trevosas. E eles desceram para esses labirintos, onde estavam espíritos das trevas. Espíritos muito arregados ao mal. E aí nós vamos entendendo também em nosso lar, que esse umbral que nós falamos, que nós conhecemos, esse umbral é o que é? É um lugar onde nós descarregamos o material psíquico negativo que nós colhemos na Terra. Que quando nós desencarnamos, se nós carregamos muito material psíquico negativo, nós ficamos nas teias dessas regiões. Por exemplo, se eu odeio com todo o meu coração, aí você fala assim, né? Eu odeio com todo o meu coração aquele fulano, aquela fulana. E a gente pensa assim ainda, quando eu desencarno, o ódio vai desfazer tudo e eu vou para o nosso lar. Não é assim, gente. Eu fiz muito mal para as pessoas. Prejudiquei muito as pessoas. E aí as pessoas nos procuram às vezes, Manuel, fulano morreu. Amigos meus católicos protestantes. Fulano morreu, graças a Deus agora descansou. E eu penso comigo, meu céu, que descansou mesmo. Eu sozinho pensando. Porque quando eu vejo a conduta da pessoa, não é julgando, ela não está descansando. Porque nós podemos descansar do outro lado se a nossa consciência estiver tranquila, meus irmãos. Se a consciência não estiver suficientemente tranquila, nós não descansamos do outro lado. Então, por exemplo, se aqui eu uso muito de coisas materiais, de vícios materiais, esses vícios materiais me faz ficar presos aqui na Terra mesmo. Eu saio do corpo e continuo na região umbralina da Terra. Porque quando nós vamos vendo o umbral, a figura do umbral, o nosso lar está nas periferias do umbral. A Terra está dentro do umbral. Então, quando nós desencarnamos com esse tipo de pensamento negativo, nós ficamos nessas regiões, grudados nessas regiões, pelo nosso conteúdo. Não nós aqui, viu, gente? O pessoal lá fora, viu? O pessoal da nossa casa espírita, que é mais complicado. Ficamos ligados de acordo com a vibração que sentimos. Se eu era um sexólatra, se eu gostava de sexo com todas as pessoas a todo momento, quando eu desencarno, eu vou me ligar com as pessoas que usam do sexo irresponsável. Eu fico aqui na Terra. Se eu, aqui na Terra, era aquele fumante inveterado,
E ao chegar do outro lado, eu continuo com o vício do mesmo jeito, eu vou buscar a pessoa que usa o cigarro e está perto dela, para que no momento que eu coloco o cigarro na boca e chega nos pulmões, eu, espírito do outro lado, sinta aquela energia junto com a pessoa que está fumando. E junto com isso eu vou perdendo o meu tônus vital, o meu fluido vital, e quando eu desencarno, os espíritos vão falar, Manuel, você desencarnou como suicida indireto. Mas como que não? Eu não atirei na minha cabeça, eu não pulei de ponte. Não, você fumava. Você desencarnou antes da hora, precocemente. Você ia desencarnar com 80, desencarnou com 60, por causa do palito da morte. Olha como é que fica mais fácil de nós entendermos, gente, as coisas. A doutrina espírita não proíbe nada. Isso aqui que maravilha. Você pode fazer o que você quiser. O que você quiser, mas só que você é responsável. Aqui não tem pastor, aqui não tem padre, aqui não tem ninguém te policiando. Tem pessoas lá no nosso centro, eu vou saindo do centro, e aí a pessoa está fumando e ela coloca o cigarro na mão, foi como se eu fosse uma autoridade religiosa. E um dia eu cheguei, meu irmão, pode continuar fumando. Você está matando você mesmo. Eu amo você do mesmo jeito. Nós fazemos as festinhas, nossa, e pessoas, assim, aniversários, né? Que pessoas que bebem, e as pessoas estão bebendo aquela cervejinha escondidinha, e aí eu chego, a pessoa esconde a lata como se eu fosse autoridade religiosa. O cabal também vai passar isso, a mesma coisa, porque a gente faz palestra, quem faz palestra passa por isso. Sem saber que a doutrina espírita não proíbe nada. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Porque quem vai responder é você mesmo. É eu mesmo que vou responder. Então assim a gente não pode apontar ninguém, meus irmãos. Vixe, fulano tá dando passo, eu vi, tava com a cervejinha na mão. Eu vi no Facebook. Gente, me ligaram para falar isso. Manuel, pelo amor de Deus, olha no Facebook de fulana. E como eu não sou curioso, eu fui. A pessoa estava... Gente, a foto foi tirada e de modo que a cerveja ficou do lado dela, mas ela estava com a refrigerante. Mas a cerveja ficou do lado dela. Olha como que é o pessoal, gente. O centro espírita está para isso, para a gente cobrar um do outro, ficar falando, você está bebendo, você está fumando. Não, está para instruir, e nós pegamos a instrução e fazemos o que nós queremos da instrução. Não é assim, gente? Porque não tem ninguém aqui, criança, nós somos todos adultos. E muitos adultos, maduros. Eu digo que a doutrina espírita é como se fosse um mapa. Você pega aquele mapa, cada um de nós recebe um mapa para nós podermos chegar do outro lado de forma mais tranquila. Às vezes a gente pega um mapa, esconde o mapa em casa e vai andar sem o mapa. E passamos a reencarnação toda sem um mapa, que é a doutrina espírita. E por último, a doutrina espírita é religião. Por que a doutrina espírita é religião, gente? Afirma Emmanuel no livro O Consolador. Ele fala algo fantástico. Ele disse que a doutrina espírita é como se fosse um triângulo. Na base do triângulo está a filosofia e a ciência ligadas com a Terra. Mas em cima está a religião. Porque ele vai dizer que a religião nos faz elevar o pensamento a Deus. E a doutrina espírita é religião não como as religiões que nós conhecemos dogmáticas, com rituais. A doutrina espírita não tem nenhum ritual. Se nós chegarmos em algum centro espírita com ritual, não é centro espírita. É algum espiritólogo, é a mistura de espírita com católico, que fundou o centro, e que o centro é dele, e que faz o que quer do centro. Algum ex-umbandista que fundou um centro, que o centro é dele, que ele faz o que quer com o centro. Mas grupos de estudos, não há rituais dentro do centro espírita.
Não há imagens dentro do centro espírita, não há estátuas dentro do centro espírita, não há movimento religioso. Qualquer movimento religioso que nos faz voltar para o atavismo de novo, para aquele atavismo, vício do velho religioso de antes. Não, a doutrina espírita é a religião de estudo, de análise, de comparação. Nós viemos aqui para estudarmos. E a doutrina espírita é fantástica nesse ponto. Nós não temos nenhum guia encarnado. O nosso guia é Jesus Cristo. Isso acaba com tudo, gente. Porque é muito comum em nós, com o nosso vício religioso, buscar ídolos. Isso é Emmanuel que fala. Caminho, Verdade e Vida, lição 126, para quem quer ler, sobre ídolos. Nós não temos ídolos encarnados. O nosso modelo e guia é Jesus Cristo, meus irmãos. A quem nós devemos seguir, a quem nós devemos nos comparar é Jesus Cristo, o único perfeito, porque todos nós somos imperfeitos. Se vocês estão no centro por causa do Cabral, bad news for you. O Cabral é imperfeito. Se você está no centro por causa do Manuel, bad news for you. Manuel é imperfeito. Se você está no centro por causa da Lívia, bad news for you. Porque a Lívia é imperfeita. O perfeito que nós temos que seguir é Jesus Cristo, meus irmãos. É esse que nós temos que seguir. Porque quantas vezes dentro da doutrina, dentro do centro espírita, nós ficamos meio assim, meio enraivados. Uma raiva fraterna, viu? Uma raiva fraterna com fulano, com ciclano e saímos do centro. Eu digo, quem perdeu foi você, meu irmão, minha irmã. Porque aquela pessoa não é modelo para nós. O nosso modelo é Jesus Cristo. E a outra coisa, meus irmãos, a doutrina espírita, ela não exige que nós sejamos superiores de uma hora para outra. Para sermos aqueles antigos puritanos, né, que chegam no centro espírita assim, aqui tudo bem, parei de comer carne, só como vermelho, verde agora. E o coração cheio de ódio comendo verde. Não tomo mais Coca-Cola, não faço isso, aquilo, não assisto mais televisão de forma nenhuma. Tem um amigo que tirou até o cable da casa. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura é essa? Isso é puritanismo. Nós temos que viver no mundo sem ser do mundo. Um amigo visita a gente, convida a gente para um aniversário. Eu não vou porque tem bebida alcoólica lá. Aí que você tem que ir para provar que você não bebe, para mostrar para ele para aquela conduta correta. Você chega limpo, você sorri, você abraça, morde as pessoas, vai embora. E essa pessoa não bebeu nada, gente. Mas se te convidar mais de uma vez, não vai não, viu, gente? Porque aí fica perigo. Mas uma vez na vida e na morte alguém te convida. Eu não vou não porque eu sou espírita. As vibrações lá são densas. Meu Deus do céu, isso é puritanismo. Nós temos que ser alegres. Tem espírita que não sorri mais, gente. Certa vez uma pessoa falou para mim, Mr. Manuel, olha, nós não vamos te convidar mais aqui porque você faz o pessoal sorrir demais. Eu falei assim, então tá bom, meu irmão, então eu não venho mesmo. Porque essa é a minha forma de palestrar. E não me convidou mais. Puritanismo. Isso é puritanismo, gente. É o velho fariseu de ontem, que o Emmanuel sempre fala nos livros, os fariseus de ontem estão de volta na figura de nós espíritas. Se a gente não abre o olho. Meus irmãos, nós estamos aqui para crescermos juntos. Não tem ninguém superior mais do que outro na doutrina espírita. Dentro da casa espírita. Nós estamos juntos. Um dia eu vou estar caindo, um de vocês vão me levantar. É assim que tem que ser. Um grupo que se ama, que se é fraterno e que cresce junto um com o outro. Não podemos colocar naquela posição que nós estamos acima das pessoas. Querem conhecer o Manuel? Liga para minha esposa, vou dar o número dela, viu? Para vocês verem quem é Manuel, para vocês verem. Que não tem nada desse ser espiritual iluminado que vocês pensam que é. Porque eu não sou.
Os espíritos chegam na reunião mediúnica e falam assim, vocês estão aqui, mas vocês não são nada disso que você fala. E eu, quando eu doutrinava, eu falava, não sou mesmo, irmão. Eu sou egoísta, sou orgulhoso, faço isso tudo mesmo ainda. Pois é, então vamos embora. E ir embora. Mas o puritano não, você sabe com quem você está falando? Você está falando com o coordenador da reunião mediúnica? Coitado. Isso é puritanismo, meus irmãos. A religião espírita vem nos libertar disso, desse puritanismo, vem nos libertar dessa idolatria que nós fazemos às pessoas vivas. E nós buscarmos incessantemente o Cristo dentro de nós. Amar nós mesmos, gostar de nós mesmos como nós somos. Estudar a doutrina espírita. Eu não posso ler o livro dos espíritos, ler uma frase por dia. Eu não posso ler uma frase, ler uma palavra, ler um vocábulo, mas ler algo. Porque o próprio Cristo disse, conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Que Jesus nos acompanhe até os nossos lares. Eu acho que eu passei do tempo novamente, porque eu fico confundido com aquele horário. E que Deus nos abençoe sempre, amigos.